para todos e todas, juntos em mais um vídeo da nossa websérie Covid-19, e o tema deste vai falar sobre mundo do trabalho. Bem, diante de um cenário de pandemia, a gente consegue ver o que acontece nas relações de trabalho, nos contextos organizacionais, no cenário empresarial. Realmente é um cenário ansiógeno, adoecedor, estressante. É um ambiente do qual as pessoas querem fugir. E está sendo extremamente angustiante, porque embora elas, vamos dizer, concretamente não estejam nesse ambiente, em função de boa parte estar em home office, boa parte estar trabalhando de casa, adotar o teletrabalho, elas estão implicadas nesse ambiente profissional e elas não conseguem se desligar desse ambiente profissional. Inclusive, são inúmeras as queixas das pessoas que têm dito que têm trabalhado muito mais tempo, muito mais horas. A sobrecarga de trabalho tem recaído sobre as pessoas, né, de uma forma muito pesada. E as pessoas têm se percebido assim, muito esgotadas com o fluxo de trabalho porque elas não têm conseguido se desligar. Sem contar que a carga horária, a jornada de trabalho, ela cresceu, né, ela aumentou, ela deixou de respeitar as 8 horas de trabalho previstas pela legislação, no caso de quem segue um contrato seletista, por exemplo. Bom, então por que isso acontece, o que isso significa e como lidar com isso diante desse cenário? Nessas horas é que a gente acaba ressaltando a importância da prática de gestão de pessoas, de ações de gestão de pessoas. Normalmente quando a gente fala em ação de gestão de pessoas, quando a gente fala em investimento em desenvolvimento, em treinamento, em qualificação e principalmente capacitação e desenvolvimento de gestores das lideranças, isso é encarado por uma boa parte das organizações como algo adicional, como algo às vezes até supérfluo. E não é. A característica do investimento nas lideranças, a importância do investimento em gestão aparece numa hora como essa. Por quê? Porque isso, o ambiente de trabalho, as atividades profissionais, o teletrabalho, enfim, tudo que está acontecendo hoje no mundo do trabalho, ele está acontecendo exatamente por conta de uma grande ingerência do ponto de vista da área de gestão de pessoas, dentre outras áreas, porque a gente tem outros problemas, outras questões. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista desenvolvimental, o que a gente tem é gestores que não têm uma qualificação, um preparo permanente, um investimento constante em desenvolvimento e que diante de uma situação de crise, diante de uma situação atípica, em que a rotina de trabalho muda 180 graus, né, uma mudança radical no estilo, no tempo, no formato, nas relações de trabalho, eles se encontram despreparados e eles não sabem agir. Em outras palavras, o que a gente tem são gestores totalmente perdidos, líderes de equipe totalmente atrapalhados e não sabendo responder e orientar a sua equipe, não podendo dar suporte aos profissionais. Ao contrário, são pessoas que estão cada vez mais demandando, estabelecendo uma lista interminável de atividades, numa espécie de tentativa de dar conta. E o que não se dá conta, o que não se para pensar, o que não se para analisar é por que isso está acontecendo? Isso é decorrente de quê? Claro que a gente está num cenário de crise e ações emergenciais têm que ser tomadas. Mas, ao mesmo tempo, se você não reconhece, se você não tem a humildade de perceber que há uma falha no processo gestor que gera essa ansiedade, esse desespero, essa sobrecarga, esse excesso de trabalho sem organização, às vezes sem uma lógica, inclusive, precisamos reconhecer, gente. Sim, falhamos do ponto de vista de gestão e precisamos nos preparar. Por quê? Porque as mudanças estão aí, as crises virão, e se toda vez que diante de uma grande crise a gente for reagir desta forma, isso está nos denunciando e não está nos ensinando. A gente tem hoje pessoas que trabalham muito porque elas não conseguem ser orientadas, elas não conseguem receber um suporte. E aí o que eu vejo é muita gente trabalhando por medo de perder o emprego, muita gente trabalhando, respondendo meramente a uma série de solicitações, mas não entendendo o que está acontecendo, o significado disso. Então, a mensagem de hoje é:
Para quem está na linha de frente, para os gestores que estão cuidando de um processo, né, de mudança nas relações, na característica do trabalho, e que a gente não sabe exatamente por quanto tempo isso vai durar, e que isso também nos prepara para futuros cenários de crise que possam acontecer, né? Então vamos aproveitar o que a gente está vivendo para hoje e para o futuro. Vamos pensar em parar, em refletir, em planejar, em desenvolver ações. Simplesmente sair atirando para todo lado, simplesmente encher as pessoas de tarefas, simplesmente agir de um modo em que você sobrecarregue o outro por inabilidade, por falta de informação ou de conhecimento sobre o que fazer, é desumano. Você está ferindo o outro, você está agredindo o outro e você está contribuindo para o outro adoecer. Para quem não está na gestão, para quem não está na linha de frente, pare e pense, por que é que você está trabalhando? Qual é o sentido do trabalho? Porque se o trabalho que você executa tem sentido, se a empresa que você executa te contempla e está passando por um momento difícil, ótimo. Auxilie, dê ideias, ajude a estabelecer uma coisa muito importante nesse momento, que é o limite. Contribua, né, em vez de somente aguardar as instruções, né? E também um convite para a gente sair um pouco da posição queixosa, né, da posição meramente do sofrimento, daquele que foi surpreendido e está sendo violado nos seus direitos. Claro que a gente tem que estar atento a isso, claro que a gente tem que cuidar desses aspectos, mas vamos juntos dar as mãos e contribuir para que a gente saia mais forte, mais evoluído dessa crise. Caso contrário, o caos vai se instalar, a sobrecarga vai acontecer, a ansiedade vai aumentar e como estaremos depois da crise? Especialmente no momento em que a economia vai precisar dos trabalhadores, vai precisar dos profissionais para se reaquecer. Neste momento, nós estamos desaquecidos, então vamos cuidar para que, de fato, a gente possa estar bem, para que a gente possa pensar em estratégias, para que a gente possa agir de uma maneira consciente, planejada, estruturada, que é o que pede o cenário organizacional, porque isso não só vai ser gerador de resultado, não só vai ser gerador de produtividade, como vai ser gerador de saúde, de bem-estar. Gente, é nessa hora, é na crise, é na dor que a gente aprende que pessoas saudáveis, pessoas equilibradas, pessoas conscientes, que veem significado naquilo que fazem, são muito mais produtivas e agregam muito mais para o desenvolvimento do trabalho. Então, fica aí a reflexão, fica o convite também para a gente pensar um pouquinho sobre como estão as nossas ações e como a gente pode colaborar para um ambiente organizacional mais produtivo, mas fundamentalmente mais humanizado e mais saudável. Muito obrigado e até o próximo vídeo.